Boa noite, caro telespectador. Estamos começando agora mais um Café com Literatura. Essa noite vamos receber em nossos estúdios meu querido amigo Sandro Oliveira e Vitor Martins. A pauta dessa noite é o livro A Arte da Guerra. A Arte da Guerra foi escrito por Sun Tzu e nessa noite vamos abordar o seu âmbito jurídico e principalmente em todos os setores da sociedade. Confere aí. Manda o BT. Foi criado pelo homem estrategista que trouxe até hoje um valor muito grande para todas aquelas pessoas que necessitam traçar um meio de chegar ao fim. Você tem a falar para a gente? Boa noite, Bruno. Boa noite, Vitor. O que eu tenho a falar é com respeito à arte da guerra, que Sun Tzu, ao falar sobre essa arte, ele não está simplesmente se referindo a uma guerra literal. Ele se refere a todo tipo de guerra, como por exemplo, a nossa vida em si é uma guerra que nós temos que travar diariamente. Então, Sun Tzu está falando sobre entender essas funções da arte da guerra, vai fazer com que a gente realmente saia vencedor naquilo que nós pretendemos fazer. E desconsiderar essas artes da guerra, então com certeza iremos ser perdedores. Por exemplo, Sun Tzu, ele falou sobre 5 pontos que nós devemos procurar ter em mente. O primeiro é o caminho. O caminho que Sun Tzu estava se referindo significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia. O povo estando em harmonia, geralmente o líder, ele vai conseguir manter realmente a paz para o próprio povo. O segundo campo é o tempo. O tempo significa a mudança das estações. Nós temos que estar sempre preparados para mudanças. O terceiro é o terreno. O terreno significa as distâncias, significa também a facilidade do movimento, os espaços abertos ou fechados e a possibilidade que nós temos de sobreviver e sairmos vitoriosos nesta guerra que nós estamos vivendo. O quarto ponto que Sun Tzu falou é a liderança. A liderança ela deve ser feita assim, com sabedoria, com sinceridade, com humanidade, com coragem e disciplina. Porque não adianta ter todos esses pontos se não tiver disciplina. E o quinto ponto que ele falou são as regras. Para que servem as regras? As regras significam uma organização, significam uma hierarquia que tem que ser seguida. Então, já que existem regras, devem ser seguidas. É a mesma coisa que a burocracia. Muitas pessoas pensam, a burocracia, o nome já diz, é só para dificultar as coisas. Mas não, uma burocracia existe com uma finalidade, que é de facilitar as coisas. É através da burocracia que você consegue chegar a um determinado assunto. Sim, exatamente esse ponto da liderança. O Sun Tzu ele faz o quê? Ele mostra esse ponto da liderança como um fator de extrema importância, porque o quê? Sem um líder, ele é como se o povo não conseguisse, ele tem que ser claro. E eu acho que em várias áreas de atuação a gente pode encontrar isso. Uma delas é o direito. E os senhores, como acadêmicos, sabem muito bem disso. Mas vocês acham, na opinião de vocês, que a liderança, a estratégia, ela é um ponto positivo ou negativo? E se é negativo ou não é, qual o lado ruim disso? Eu entendo que é muito positivo a liderança, porque para todo o campo da nossa vida, se não tiver alguém para nos liderar, para dar os comandos, assim como nós vimos no vídeo, por exemplo, no filme Na Arte da Guerra, onde Sun Tzu falou para aquelas mulheres que elas deveriam então obedecer aos comandos dele. O que aconteceu? Na hora que tocavam os tambores, elas começavam a rir. Aí ele chegou para elas e disse, será que eu não estou sendo específico? Será que elas não estão me entendendo? Aí foi e repetiu o que eu queria. Quando os tambores tocarem, vocês se preparem para a guerra. E o que elas fizeram? Quando tocaram os tambores, elas começaram a rir novamente. O resultado foi trágico.
Porque ele, na terceira vez ele falou, olha, agora vocês vão me entender, eu vou ser bem claro. Quando tocar os tambores, vocês se preparem para a guerra. E sacou da espada e matou duas das mulheres que estavam na liderança. Então as outras entenderam, viram que realmente tem que ter uma liderança. Nada do que a gente vai fazer na nossa vida, se não tiver alguém para estar nos liderando, você não consegue chegar a um consenso para que realmente possa atingir aquilo que você tanto falou. Bom, agora vamos começar o nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco, eu queria falar um pouco com vocês. O livro, ele hoje em dia não é mais uma arte de militar em si. Ele já está sendo adaptado para várias outras áreas, por exemplo, administração, gestão de pessoas, e uma das principais áreas é o setor jurídico. Como um advogado, ele vai utilizar as coisas que ele aprende, lendo o Arte da Guerra, dentro do âmbito jurídico. Acho que o Vitor pode falar um pouco mais para a gente sobre isso. Certo, Bruno. A gente pode observar que o livro Arte da Guerra, ele deixa desse parâmetro militar e a gente pode encaixar no nosso cotidiano. Em que sentido? A gente vê que é um livro extremamente estrategista, onde o autor, o Sun Tzu, ele expõe ali várias estratégias que ele tem para ganhar a guerra sem mesmo fazer a guerra. Porque a gente tem que entender e compreender que a principal coisa que a guerra busca não é a guerra em si, e sim a paz. Isso a gente pode ver no âmbito jurídico. Hoje em dia há uma judicialização muito grande. Todo e qualquer problema, mínimo que seja, a pessoa já quer entrar com processo, mas não há mais aquela conversa. Então o direito ele serve para isso. E o livro traz isso, tentar mediar os conflitos. Tentar mediar os conflitos que existem no direito. E para isso a gente pode usar os ensinamentos de Sun Tzu, tentando fazer essas estratégias, tentando mediar esses conflitos. Além do mais, também temos outros exemplos, como advogados. Os advogados eles sempre têm que estar um passo à frente do seu concorrente, daquele que está fazendo a defesa da outra parte. E é isso exatamente que o livro traz, que você tem que estar à frente, você tem que conhecer o território do outro, não só o seu. O próprio autor ele busca isso sempre, exatamente como você está falando. Estar um passo à frente significa que você pode ter maior possibilidade de ganhar a batalha. E no âmbito jurídico a gente vê muito isso realmente, principalmente nos processos. Como você falou, o judiciário brasileiro está muito parado. Mas na grande maioria é justamente por esses processos que se tem uma jurisprudência, mas não se segue a lei, não tem um entendimento comum, não tem uma conciliação. E é exatamente nesse ponto que entra, na minha opinião, os grandes líderes, que seriam aquelas pessoas que chegam e resolvem o problema, dão uma solução, que ambas as partes vão sair bem. Interessante também, Bruno, que Sansão, ele falou que os grandes guerreiros se tornavam primeiro invencíveis e depois buscavam as falhas de seus inimigos. É exatamente isso que deve ser feito no âmbito jurídico. O advogado ele deve estar procurando as falhas que a pessoa tem, que o outro advogado tem, para que a gente possa realmente pegar naquela falha e poder fazer uma boa defesa para o cliente. Não é simplesmente chegar e lançar uma defesa, um argumento, sem ter base jurídica. Por exemplo, Sansão falou muito sobre isso, tem que ter uma base para que possa ter uma guerra. E essa base, no caso, vai ser todo um alicerce jurídico para que possa amparar o advogado que está fazendo a defesa. Porque, por exemplo, eu costumo sempre dizer que muitas vezes uma pessoa ela está sendo acusada de um crime muito grave, até hediondo, que a sociedade em si passa a execrar a pessoa. Mas, na qualidade de advogado, todos nós, como acadêmicos, devemos sempre procurar pensar o seguinte, que quanto melhor a acusação, melhor tem que ser a defesa. Porque a pessoa tem direito a se defender. Por mais que tenha cometido qualquer crime, é um direito dela. E é uma obrigação nossa de preparar uma boa defesa para ela. Exatamente.
vamos para o nosso terceiro bloco. Voltamos em breve. Sun Tzu disse: o bom guerreiro atrai o inimigo para si e nunca inicia o combate. Bom, eu acho que vocês, como acadêmicos, também têm um pouco mais a falar sobre isso. O que é isso? Essa estratégia militar. É uma estratégia militar, mas que se pode usar em todos os âmbitos. Eu acho que é uma frase que ele disse que tem uma boa aplicabilidade. Sim, Bruno, com certeza. Sun Tzu, ele mostra aí uma importante tática de estratégia, né? Que é o quê? É você ocupar um espaço durante uma audiência ou qualquer coisa que envolva direito. Você ocupa aquele espaço, você como advogado, e atrai o seu oponente para ali. Mas não para ele falar sobre a mesma coisa, não para ele ocupar aquele mesmo espaço, mas para ele entrar no seu jogo. E aí você consegue o quê? Você consegue mover ele para onde você quer, para a área que você vai ter mais facilidade para aplicar a sua defesa. E os advogados hoje em dia têm que ter isso, né? E você também falou que o bom guerreiro ele nunca começa o combate. E o que é isso? É você esperar o seu oponente jogar as primeiras peças no jogo. Você espera ele falar algo, jogar alguma coisa, para poder montar a partir dali o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, a sua linha de defesa. E isso a gente pode aplicar com toda certeza, deve ser aplicado, a gente como futuros advogados, deve ser aplicado sim no ramo do direito, deve ser aplicado sim na audiência. Você levar aquelas pessoas para um campo onde você tem mais facilidade para fazer sua defesa e aí poder conseguir êxito com o seu cliente. Interessante que, se você for pensar bem, você não vai chegar numa defesa já mostrando tudo que você tem para defender. Porque você vai estar tendo uma brecha para que a outra parte possa atacar aquela sua defesa com chumbo pesado. É uma forma de dar as cartas na hora certa. Exatamente. Saber jogar. É realmente isso perceptível. Todos os setores a gente tem que ter isso. Acho que toda profissão, todo profissional, ele deve saber encaixar no momento certo o que ele vai fazer. Certo. Porque isso aí é uma coisa que o advogado de defesa, quando ele está, digamos ali, advogando aquela causa, ele vai ter que saber aonde ele tem que atacar. Porque por mais que o seu inimigo esteja bem preparado, bem trincheirado, se você souber onde atacar, você vai fazer com que ele saia daquela trincheira. Então realmente nós temos que procurar ver o que nós temos que falar, como falar e onde falar. Para tudo existe uma ocasião propícia. Não é porque estamos ali no embate, no meio de uma seara, que nós vamos simplesmente chegar e falar a êxito. Para tudo existe um momento certo, um momento adequado para se falar. Temos que saber aguardar a oportunidade correta. Porque aí nós podemos dizer que é aquela pancada que você dá no fígado da pessoa. Ela tem que respirar. Então ela vai respirar e exatamente onde você vai conseguir afetar a pessoa. Você vai conseguir o êxito que você tanto quer naquela luta que você está. É tirar a pessoa da zona de conforto dela e pôr na sua zona de conforto. E fazer dali, da sua zona de conforto, ali do seu campo, fazer ali uma melhor defesa. Eu acho que é justamente isso. É tirar a pessoa da zona de conforto e colocar na sua. Para que você possa mandar a partir daí, não ela, mas você possa mandar a partir daí, naquela audiência, naquele jogo, naquele embate jurídico. Exatamente, porque uma vitória, ela é construída. Não cai do céu. Ela é construída. Então nós temos que fazer o quê? Começar a procurar ir construindo essa vitória. Para que a gente realmente, lá no final da defesa, do recurso, a gente possa conseguir aquilo que a gente tanto almeja. Que no caso, digamos que seja um cliente que você quer absorver. Então você vai ter que correr atrás dessa aí.
para que você possa realmente inocentar. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos agora para o nosso intervalo e logo logo voltamos com mais Café com Literatura. Bom, após expor tantos argumentos e tudo mais, Vitor, quais são as suas considerações finais para os nossos telespectadores? A gente pode notar, né, que o livro ele vem com o intuito de passar vários ensinamentos. É lógico que ele fala esses ensinamentos sobre a guerra, mas nós podemos pôr isso no nosso cotidiano, podemos pôr isso na nossa própria vida, não só no âmbito jurídico, podemos pôr em tudo. E o que é, quais são esses ensinamentos? Esses ensinamentos são você se autoconhecer, mas também não se limitar só a isso, você conhecer o seu próximo. A gente vive numa sociedade, é importante que a gente conheça o próximo. No âmbito jurídico, você tem que conhecer seu oponente, você tem que conhecer ali o seu adversário, aquele que vai estar ali contra os seus argumentos, não contra você, porque não é uma briga, mas vai estar ali contra os seus argumentos, defendendo seus interesses. E o livro Arte da Guerra, ele explica justamente isso. Ele mostra para a gente estratégias para que a gente possa fazer linear uma defesa, um pensamento. A gente, quando lê esse livro, a gente torna, né, a gente vê que fica um conceito mais amplo, esse de fazer estratégias, de se autoconhecer, de levar o seu oponente para um lugar, para tirar ele da sua zona de conforto e colocar na sua própria zona de conforto, não na dele, tira ele da zona de conforto dele. Isso que é importante no direito, isso que é importante na sua vida cotidiana, que é você saber jogar, porque a vida, o âmbito jurídico é um jogo, e você precisa saber jogar, você precisa estar preparado para o que der e vier. E principalmente saber as regras do jogo, né? Com certeza. Como você mesmo falou, para você ter essa previsão de jogar, você tem que saber onde que você está, qual jogo que você está criando ali. E assim, muitas pessoas dizem que leram o livro e melhorou em muito a vida deles, porque eles passaram a ver a vida de outra forma. Você passa a ter uma outra visão sobre muitas coisas. Eu mesmo posso admitir que da primeira vez que li o livro, eu levei ensinamentos que, com tal disciplina, eu pude usar e aplicar em vários momentos da minha vida. E realmente são efetivos. É claro, é um livro criado há milhares de anos atrás, mas que com o seu intuito, ele permanece o mesmo, não mudou. E eu acho assim, como vocês mesmos falaram, a aplicabilidade dele em todos os setores, principalmente o jurídico, a aplicabilidade dele na vida cotidiana, realmente ele traz uma filosofia de vida. Ele traz uma filosofia de como você deve agir diante de algumas situações que muitos não conseguiriam. E a partir do momento que tem o conhecimento, eles passam a conseguir lidar muito bem com essas situações. Mas agradeço aos dois por terem vindo ao nosso convite. Realmente é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Agradeço também aos nossos telespectadores que nos assistiram essa noite. Muito obrigado. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa. Mas continue acompanhando as próximas edições do Café com Literatura. Agradecemos a sua audiência. Boa noite!